Essa é a punição mais cruel que existe no inferno. Os indivíduos punidos são obrigados a correr sem parar, pois parar resultará em serem esmagados por uma roda gigante. Alguns deles optam por pular na água, mas os peixes carnívoros na água os rasgarão instantaneamente em pedaços. Este é o inferno preguiçoso no submundo, especificamente projetado para punir os preguiçosos. E é apenas um dos 7 pecados que existe no inferno. Também tem o inferno de fogo para o pecado do assassinato, inferno para o pecado da mentira, inferno de espelho pecaminoso para o pecado da traição, inferno do abismo para o pecado da violência, inferno congelado para o pecado da injustiça, e inferno de areia movediça para o pecado ao desrespeitar os pais. Todo mundo tem que passar pelo julgamento desses 7 níveis do inferno dentro de 49 dias após a morte. Somente se forem completamente inocentes poderá morar no paraíso. Caso contrário, nunca mais poderão entrar lá. Hoje, uma alma especial chega no purgatório. Ele é um bombeiro que teve um acidente durante uma missão de resgate há apenas 5 minutos. A corda de segurança estava se queimando, e enquanto ele caía no chão, ele protegia firmemente a menina que acabou de salvar. A menina não sofreu nenhum dano, mas quando viu seu próprio corpo e seus colegas desesperados, percebeu que estava morto. Logo, 2 mensageiros do submundo vieram para levá-lo para o purgatório. A mensageira estava feliz porque o cartão em sua mão mostrava que os bombeiros são considerados honrados. Ao se sacrificar para salvar os outros, acumulou grande mérito. Deve-se notar que o último hóspede honrado apareceu há 400 anos. Eles estavam felizes, mas o bombeiro não conseguia aceitar porque ainda tinha uma mãe doente e frágil. Não podia simplesmente deixar sua mãe para trás assim sem dizer nada. Mas de repente ele percebeu que seus pés estavam suspensos no ar e lentamente sugados pelo vórtice atrás dele. Os falecidos não tiveram a oportunidade de se despedir de seus entes queridos. Em breve, o bombeiro chegou ao submundo. Aqui o bombeiro encontrou outro mensageiro que é o chefe. A responsabilidade dos mensageiros do submundo é fazer o máximo para ajudar os falecidos para entrarem no paraíso. Os 3 o levaram ao portão do inferno. Como o bombeiro é um hóspede honrado, ele poderia entrar primeiro. No entanto, ao entrar, o mensageiro ficou perplexo porque o primeiro julgamento do bombeiro era o inferno do assassinato. Deve-se notar que os julgamentos nos 7 níveis do inferno variam do mais leve ao mais cruel, o que significa que entre os 7 pecados capitais, o assassinato é a acusação mais leve para o bombeiro. O bombeiro ficou atônito, dizendo que nunca havia matado ninguém. O mensageiro explicou que se alguém causa indiretamente a morte de alguém por meio de palavras, ações ou violência online, também será condenado. Nesse momento, o chão sob os pés do bombeiro se abriu, revelando um mar de fogo abaixo, onde inúmeras almas culpadas de assassinato estavam sendo queimadas. O bombeiro inocentemente estendeu a mão para salvá-las. Mas de repente ele foi repreendido por uma figura terrível, o rei que governa o inferno do assassinato. Ele interrogou o bombeiro, questionando por que ele abandonou o resgate de seu colega durante uma missão resultando na morte do colega, que poderia ter sido salvo. Isso é considerado homicídio indireto. Sobrecarregado por memórias pesadas e culpa, o bombeiro permanece em silêncio. Mas isso é realmente a verdade? Neste momento, o embaixador que o defendeu revelou a verdade. Descobriu-se que na época, o colega deles estava preso sob uma coluna de concreto e incapaz de se mover, enquanto o prédio estava em iminente perigo de desabamento. O colega pediu ao bombeiro que fosse salvar as pessoas primeiro e voltasse para salvá-lo depois. Depois de salvar 8 pessoas, o bombeiro quis voltar para salvar seu colega, mas era tarde demais, o prédio havia desabado. Depois de entender a verdade, o rei fez um julgamento. O bombeiro foi inocentado. Isso também libertou o bombeiro do fardo que carregava consigo há anos. Seguindo isso, os 4 chegaram ao segundo julgamento, o inferno da preguiça. Aqui os soldados julgavam especificamente se eram diligentes em suas vidas ou desperdiçavam seu tempo. A velha bondosa que governa o inferno da preguiça revisou a vida do bombeiro através de um espelho e descobriu que ele tinha sido trabalhador durante toda a vida. A velha senhora não pôde deixar de aplaudir e até quis escrever uma biografia para ele. Ela perguntou ao bombeiro o que o motiva a viver com tanto empenho, mas a resposta do bombeiro chocou a todos. Ele respondeu por dinheiro. Assim que a velha senhora ouviu isso, sua expressão mudou imediatamente. Os mensageiros entraram em pânico também, porque o dinheiro é o que mais leva os humanos para o inferno, e adorá-lo também é um pecado. Com um único comando, a velha senhora empurrou o bombeiro na direção da cachoeira.